Desde os primórdios da humanidade, uma das características que se tornou intrínseca da nossa espécie por uma questão evolutiva foi o medo do escuro. Esse traço serve como um mecanismo de defesa do nosso cérebro, uma vez que um dos nossos principais sentidos, a visão, torna-se ineficaz em situações de completo breu. A ausência da luz acaba por aguçar outros sentidos, como a audição e o olfato, e consequentemente estimula nossa criatividade ao imaginarmos os inúmeros perigos que espreitam na escuridão. Oh, fuck. É o tal medo do desconhecido muito bem descrito por H.P. Lovecraft e que o filme Obsessão aplica com maestria em algumas das suas cenas mais assustadoras e que me fizeram genuinamente querer dormir de luz acesa por alguns dias. E é sobre essas cenas, ou melhor, uma cena específica que eu quero falar no vídeo de hoje. Portanto, acomode-se aí, apague a luz e vamos falar mais uma vez de Obsessão. Não é a primeira vez que eu venho nesse canal falar sobre filmes de terror e como eles manipulam as nossas emoções a fim de nos causar medo a partir de uma série de recursos que eles têm ao seu dispor. Estes recursos, mesmo que limitados às salas de cinema, aos cômodos de nossa casa ou qualquer outro lugar que possamos estar consumindo essas obras, quando bem executados, podem nos deixar um pouco ou muito apreensivos ou então até em determinados casos com um baita cagaço. E quando isso acontece, é sinal de que o filme foi muito bem sucedido na sua intenção. Dentre os mais variados artifícios que o cinema pode utilizar, os mais eficientes, na minha opinião, são aqueles mais sutis e que implicam a presença de algo maligno na cena. Ou então quando um filme cria uma expectativa no público de que algo está prestes a acontecer, somente para quebrá-la com algo inesperado e que às vezes nem é um susto ou algo assustador de fato. Me incomoda muito quando filmes de terror se utilizam de jumpscares gratuitos apenas para fazer a gente pular da cadeira e estimular qualquer tipo de dopamina e adrenalina no nosso cérebro. Muitas vezes isso para mim é sinal de que o filme não tem nada a oferecer além desses estímulos breves. Particularmente, eu sou muito mais fã de cenas em que temos um personagem em primeiro plano, por exemplo, e lá no fundo a mera menção de que alguma coisa está à espreita. Seja essa coisa estática e camuflada no cenário, ou então se movimentando na direção do personagem que estamos acompanhando. Cenas assim são muito mais eficazes em nos deixar amedrontados, pois elas criam uma expectativa nas nossas cabeças e que nem sempre elas são correspondidas. E mais assustador do que algo se aproximando do personagem em primeiro plano é algo saindo do nosso campo de visão para fora dele, pois dessa forma nós já não sabemos mais aonde o perigo está. Logo, ele pode estar em qualquer lugar. Parecido com uma situação em quando a gente perde, por exemplo, uma aranha ou uma barata de vista na nossa casa. Nesse caso, o mais sensato a se fazer é ou incendiar a casa ou se mudar, porque essa batalha, francamente, você já perdeu. Em Undertone, por exemplo, lançado este ano, em mais de um momento ele utiliza desses recursos para construir um clima de terror. Apesar dele se concentrar muito mais no aspecto sonoro para isso, que no caso é um dos principais elementos da narrativa, é inegável que o blocking de várias cenas do filme é um dos principais responsáveis por manter a tensão borbulhando durante boa parte dele. Por vezes, o filme enquadra a protagonista em primeiro plano de um lado e mantém o outro completamente vazio, gerando uma expectativa em nós de que algo vai surgir ali a qualquer momento. E mesmo que isso muitas vezes não aconteça, quando é o caso, ele é feito de forma sutil inesperada, com a ameaça fora de foco e em momentos em que estão acontecendo outras coisas e que apenas aumentam ainda mais a tensão que já estamos sentindo. Porém, nenhum filme lançado esse ano até agora, e eu diria nos últimos 5 anos, teve uma cena tão assustadora quanto essa cena de Obsessão. Vem aqui. Existem vários motivos que tornam essa cena tão assustadora, e logo de cara a predominância da escuridão é o mais evidente deles. Contudo, antes de dissecá-la e entender mais os detalhes do porquê essa cena é tão assustadora, eu preciso oferecer um breve contexto do filme só para não deixar ninguém aqui perdido.
Em Obsessão, nós acompanhamos Bear, um jovem apaixonado pela sua amiga Nikki, mas que não consegue confessar os seus sentimentos por ela, nem mesmo desenvolver um relacionamento romântico com a amiga. Porém, um dia, ele obtém um brinquedo que promete realizar qualquer desejo que ele fizer. E assim, ele deseja que Nikki o ame mais do que qualquer outra pessoa no mundo. O problema nisso é que ele não apenas não esperava que seu desejo iria se tornar realidade, como ele acaba tomando proporções mais extremas e assustadoras do que ele poderia prever. E eu já comentei um pouco sobre o filme aqui no canal e você pode conferir o vídeo lá depois desse, mas basicamente ele lida com temas como relacionamentos e masculinidade tóxicas, como as inseguranças de uma pessoa podem acabar afetando não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas ao seu redor, uma vez que elas não sabem lidar com elas de forma saudável, e como uma sociedade patriarcal tende a criar homens dispostos a priorizar as suas vontades em detrimento das mulheres. Tudo isso encapsulado num filme de terror que de quebra é bem aterrorizante. Eis que, enfim, nós chegamos à cena. Nesse ponto no filme, Bear já realizou seu desejo para que Nick se apaixonasse por ele, e algumas coisas estranhas já aconteceram, porém nenhuma delas foi tão estranhas quanto essa a seguir. Após dormir com Nick, Bear acorda no meio da noite e nota a ausência dela na cama. Ele procura por ela ao redor, mas não parece haver sinal de Nick por ali. Até que... Go back to sleep. Você consegue vê-la? Bem ali, ó, no canto, quase como se estivesse camuflada na parede, jaz Nick, completamente estática. Não conseguimos enxergar o seu rosto e a princípio mal conseguimos ver se ela está de costas ou de frente para nós. Bear se assusta ao notá-la ali, então ela faz algo ainda mais incômodo. What are you doing? Se você segue esse canal há algum tempo ou já está familiarizado com filmes de terror um pouco mais nichados, consegue perceber imediatamente que essa cena remete à cena de um outro filme, um filme chamado Pulse, de 2001, e nele há uma cena muito parecida com essa, e tão assustadora quanto. Sem dúvida alguma, essa cena foi inspiração ao diretor e toda a equipe criativa desse filme. A predominância da escuridão é um dos fatores que a princípio tornam essa cena tão assustadora, mas conforme a cena progride, outros elementos vão tornando ainda mais tenebrosa. A forma como Nick caminha para um ponto um pouco mais iluminado do quarto, por exemplo, é de deixar qualquer um minimamente incomodado. Mas apesar disso, ainda não conseguimos enxergar o seu rosto direito. Fora que nas poucas palavras que ela troca com Bear nesse momento, além de sussurrá-las de um jeito bem sinistro, na nossa visão parece que ela mal mexe a boca, como se a entidade ou o que quer que seja que a estivesse possuindo estivesse falando por ela. E é algo que acontece em mais de um momento no filme. A cena segue. Can you come back to bed? No. E mais perturbador que antes, ela caminha de costas de volta para o canto do quarto numa velocidade inumana. Estes movimentos da personagem nos causam uma sensação de estranheza e não é por acaso, pois assim como Pulse, elas ocorrem em um tempo e de uma maneira que não são convencionais aos padrões humanos. E aqui sou eu supondo mais do que afirmando, porque eu não encontrei exatamente um making of certeiro falando sobre essa cena específica do filme, mas me parece muito que ela tá se movimentando em frames diferentes ou numa velocidade alterada. Enfim, o que quer que seja, é isso que causa essa sensação de estranhamento na gente. E eu sei também que nessa cena, em determinados momentos, uma dançarina foi contratada para executar alguns desses movimentos de Nick, então dá pra entender um pouquinho como é que eles fizeram essa cena com mais detalhes. Mas seja lá como foi que eles fizeram ela, essa cena se encaixa muito em um conceito que eu também discuti no vídeo sobre Pulse, que é o Vale da Estranheza, que em resumo trata-se do desconforto que nós sentimos quando vimos uma figura que se assemelha a um ser humano, mas existe algo ali que nós não conseguimos identificar exatamente o que é, mas que o torna um limiar entre humano e não humano. Algo que é muito comum quando nós vemos imagens de robôs ou animações que tentam emular o nosso rosto, mas não conseguem chegar lá. Mas diferente de Pulse, que esse conceito estava mais focado nos movimentos do fantasma e aqui nos movimentos de Nick, esse conceito se aplica em outra coisa que nós vemos a seguir.
Logo de cara, nós temos que forçar a visão para tentar enxergar o rosto da personagem, mas mesmo que não conseguimos vê-lo com clareza, existe um certo incômodo, mesmo que inconsciente quando a vemos nesse momento. Nosso cérebro interpreta que há alguma coisa de errado nela. E não é por acaso, pois nesse momento, a atriz está usando um tipo de maquiagem que ficou popularmente conhecida na internet como Uncanny Valley Makeup, ou, em tradução livre, a maquiagem do Vale da Estranheza, que consiste em ressaltar certas áreas do rosto e ocultar outros, buscando tornar a sua aparência ali entre um meio termo entre humano e não humano. Depois disso, basta colocar a atriz numa cena pouco iluminada e o resultado é esse que estamos vendo. I feel like you don't love me as much as I do. A cena, por fim, continua com a personagem agindo de um jeito desconcertante e que nos deixa ainda mais aterrorizados, visto que não sabemos exatamente o que esperar dela. E aqui é um momento que eu tenho que tirar meu chapéu e valorizar mais uma vez a atuação da Indy Navarrete, que é a estrela desse filme e entrega uma atuação não só nessa cena, mas também no filme inteiro, irretocável. E que sem sombra de dúvidas amplia não só a qualidade dessa cena, mas do filme inteiro. Mas voltando à cena, vamos já pro final. Após um leve sustinho e mais movimentos estranhos de Nick, nós temos uma última crescente para um eventual jumpscare. E nesse momento nós já estamos na ponta da cadeira querendo arrancar logo esse band-aid de uma vez e tirar esse susto da frente para seguir com a história. No entanto, o filme nos surpreende mais uma vez. What do you want me to do? For Sandy, okay? A cena termina de verdade com um final, digamos, meio que surpreendente, mas que eu não vou colocar aqui até para não estragar a surpresa. Mas eu posso dizer uma coisa, ela me tirou um certo risinho quando acabou. Não porque ela foi necessariamente engraçada, um pouco, talvez, mas é porque era tanta tensão que quando a cena acabou, acho que o risinho foi mais de alívio do que qualquer outra coisa. Seja por conta de flashbacks de guerra que essa cena me trouxe de pulso quando eu a vi pela primeira vez, ou por ela ser tão bem executada quanto a sua inspiração original, essa é definitivamente uma das cenas mais assustadoras de Obsessão e a cena mais assustadora do ano até agora. E só por ela eu já considero o melhor filme de terror do ano. Até agora. Posso estar errado. É claro que o filme tem muitos outros méritos e cenas de deixar qualquer um em choque, como por exemplo a cena que a Nick começa a andar pra trás e falar de um jeito estranho. Eu genuinamente fiquei em choque nessa cena, talvez um pouquinho mais do que essa, mas por ela ser mais curta, eu acabei não colocando ela aqui. Mas eu acredito que se você perguntar pra qualquer pessoa que viu esse filme, definitivamente ela vai ser uma das primeiras cenas que vem à mente. Ela talvez só não vai ser a primeira, porque tem uma outra cena envolvendo um carro aí que é um pouco mais chocante. Não vou falar mais nada. Veja o filme e depois volta aqui e me fala. E sim, talvez eu seja suspeito pra falar porque eu gosto muito de Pulse. Mas se você ainda não viu nenhum desses filmes, corre pra ver, porque vale muito a pena. Só esteja pronto pra dormir de luz acesa por alguns dias, porque olha, vai precisar. E é isso, esse vídeo tá chegando no final, eu espero que você tenha gostado. E se foi o caso, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comenta aí embaixo o que você achou desse filme, o que você achou dessa cena. Se você tem alguma cena que você gostaria de me recomendar pra eu assistir, de um filme, de uma série, enfim, o que for. Me siga nas redes sociais também pra você não perder nenhum tipo de atualização que eu possa postar por lá. E a gente se vê numa próxima. Até lá!